Papo 10. Papo 10. Papo 10. Ei, gente, está começando mais um Papo 10, o nosso programa nas redes sociais, nas plataformas sociais, trazendo figuras importantes do nosso estado que são parceiros do nosso mandato de deputado federal. Estamos aqui prestando contas do nosso trabalho como deputado federal e sempre com uma liderança, um amigo, um parceiro, um vereador, um prefeito, um secretário, quem nos ajuda a tocar o mandato de deputado federal, desenvolvendo de forma social e econômica o estado do Espírito Santo. E hoje eu trago o meu amigo Eric Musso. Aí, beleza. Grande presida! O Eric, ele foi presidente da Assembleia, foi vereador, é presidente agora do Republicanos. O Eric, que é uma grande liderança do nosso estado, jovem. Eu, quando o conheci, ele era mais jovem. É verdade, mais magrinho. Jovem, mas agora com muito mais experiência e maturidade na política, fazendo um trabalho incrível no nosso Republicanos 10. Eric, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Eu optei por trazê-lo aqui, mesmo você não tendo mandato e tudo mais, e nunca a gente fez uma parceria propriamente dito de emenda. Verdade. Mas é porque você representa hoje o que a gente tem desenvolvido de uma política com novos nomes aqui do nosso estado. Você começou cedo, né, na política, né, com o seu avô, mas você rapidamente, já na questão partidária e também de cargo eletivo, você foi assim, muito rápido. Uhum. Você chega a vereador, você chega a presidente de Câmara, você vai para a Assembleia, você vira líder, você vira presidente da Assembleia, você tenta ser governador, tenta ser senador, hoje preside um partido que tem uma força tremenda no Estado e no Brasil, e eu queria ter esse bate-papo com o amigo para que a gente pudesse falar sobre isso. Porque às vezes você, em muito podcast, muita entrevista, você está naquela pressão de político. Aqui não, é aqui para a gente falar do trabalho que a gente desenvolve em prol do Espírito Santo. Por isso estou feliz da sua presença. Obrigado, eu que agradeço, a felicidade é minha, de verdade, agradecer aqui a você, Amaro, né, por esse papo 10, né, de fato, é uma alegria muito grande estar aqui e muito obrigado pelo convite, assim, de estar aqui com você hoje, batendo esse papo, falando um pouco do nosso Republicanos, né, você contou um pouquinho da minha trajetória, né, que fui vereador lá em Aracruz, fui presidente da Câmara, ainda muito jovem, cheguei à Assembleia com 27 anos de idade, me tornei presidente da casa, você me ajudou a ser presidente da casa, então assim, e nós fizemos ali um trabalho muito bacana, né? Disputamos a última eleição para senador da República, onde eu fui honrado aí com quase 340 mil votos e sou grato aos capixabas, mas hoje estou feliz na posição que estou, né? Ajudando a construção do Republicanos, construção essa feita a várias mãos, inclusive as suas, né? Que tem ajudado a construir esse partido cada vez mais 10, né, que é liderado hoje pelo nosso presidente Marcos Pereira, que tem na figura do governador Tarcísio, governador de São Paulo, também uma grande liderança do nosso partido, senadora Damares, enfim, tantas lideranças que fazem do Republicanos esse partido a nível de Brasil e não diferente no Espírito Santo, um partido forte. Né? Então, assim, eu estou muito feliz, muito honrado e trabalhando muito para que a gente possa agora nessas eleições fazer bonito, se Deus quiser. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você sempre fala, né, da sua trajetória com o seu avô. Uhum. Mas, propriamente dito, o que você fazia com o seu avô quando você era moleque? Que estava com ele e na trajetória dele, não só em Aracruz, como também no estado. Assim, eu tive duas fases, né, com meu avô, né? Eu tive uma fase antes da doença dele, né? Meu avô, em 2003... no último mandato que ele teve, ele venceu as eleições de 2002, né? E logo 4 dias depois da posse, ou seja, tomou posse os deputados 1º de fevereiro, por volta ali do dia 5, 6 de fevereiro, ele teve um AVC. Então aí ele fica com o lado direito todo paralisado, a fala dele então se perde nesse derrame, e aí eu vou para essa fase mais do cuidado, mais de acompanhar as agendas, mais de o representar. Então eu praticamente fiquei ali junto com a minha tia e minha família, ajudando a coordenar esse gabinete dele nesse período em que ele teve doente, né, que ele se adoeceu. Mas eu tive o período antes disso, né, o período que ele me ensinou muitas coisas, né, um período ainda que eu era líder de turma, presidente de grêmio estudantil de escola, e acompanhava ele nas agendas, né? Eu fazia parte de algum núcleo de coordenação de campanha. Numa campanha eu tomava conta de distribuição de material, na outra eu tomei conta de cota de combustível. Então eu sempre tive envolvido dentro da minha casa, desde sempre, desde que me entendo por gente,
em questão da política, na política partidária propriamente de minha avó, né, era do antigo PFL, né, que depois virou DEM, depois virou União Brasil, enfim. Então nós temos a nossa história, a minha história, né, ela é uma história quase que única com a política, em virtude de ver isso muito dentro de casa, então assim, acompanhando ele nas agendas, nas atividades deles. Quando você foi vereador, né? Você acha por carregar toda a bagagem do seu avô, ou propriamente dito ali já era seu trabalho? Então, eu disputei a minha primeira eleição de vereador com a bagagem do sobrenome. E nessa eu achei que ia vencer e não venci. Eu perdi. Eu tive na época 447 votos, me recordo muito bem. Depois eu vim para a Assembleia para ser funcionário do Marcelo Coelho, que era deputado estadual e depois foi prefeito de Aracruz, um amigo querido que eu tenho muita gratidão. E o Marcelo me deu essa oportunidade e abriu o gabinete para que eu pudesse, então, começar a contactar as lideranças da cidade. Para o mandato dele, e ele dizia, olha, a ferramenta está aí para você trabalhar. E aí eu tive a oportunidade de ter sido o vereador mais votado de Aracruz naquela eleição. E ele também virou prefeito. E ele virou prefeito, e aí eu virei presidente da Câmara. Acabou o seu trabalho também ajudando ele, um ajudou o outro. Um ajudou o outro. Então eu acho que foi uma mescla, claro, do peso do sobrenome, mas ali também já aflorava um trabalho nosso dentro do gabinete do Marcelo sendo reconhecido. Então eu acho que essa mescla das duas coisas me fez começar aí a minha carreira sendo vereador. E você foi presidente da Câmara apenas 2 anos? 2 anos. Eu fui presidente 2 anos, de 2013 a 2014, né? A única eleição até hoje unânime na Câmara, só teve uma chapa, eu tive 17 votos dos 17 vereadores. Fui e sou até hoje o presidente mais jovem da história da Câmara de Aracruz, eu ganhei com 25 anos de idade. E dali, pelo trabalho que eu fiz de aglutinar força, de diálogo com os vereadores, da minha relação com o Marcelo e das lideranças locais, então nasce a minha candidatura a deputado estadual, que eu não esperava, porque nós tínhamos outros nomes no grupo naquela época, né? O próprio vice-prefeito, tinha um ex-vereador na época de Seu Cavalieri, nomes fortes da cidade. E aí, em 2014, eu entro, disputo e aí a gente vem para a Assembleia. Em 2014, eu tive a primeira vez, foi num evento lá de bandeira, acho que era juramento de bandeira, alguma coisa lá. Foi. Eu tive a primeira vez lá porque eu fui com a turma que trabalhava comigo na época. Aí ele falou assim, não, eu tenho um candidato aqui que é o presidente da Câmara, ele vai estar nesse evento, mas vamos lá. Aí eu fui no evento. Foi verdade. Foi a primeira vez da bandeira. Foi a primeira vez que eu te vi e depois que nós vencemos, a gente... Foi no Placidino Passos, na escola ali perto do Ciretran de Aracruz. Então foi aquela primeira vez ali. Como é que é ser presidente de Câmara? Assim, é diferente de Assembleia. Não tenha dúvida, né? É uma estrutura muito menor, mas assim, de uma grande responsabilidade, né? A Câmara tem aquele mesmo, o repasse do 12º da Prefeitura, ela tem a Câmara de Aracruz não é uma Câmara, é uma Câmara grande, né? É uma Câmara com 17 vereadores, 17 gabinetes, com uma estrutura física muito grande, um plenário bacana, cada vereador conta com um número razoável de assessores, não sei se está lá até hoje, mas na época eram 4 assessores por gabinete, com carro, com frota própria, com servidores efetivos. Então, assim, foi uma experiência muito importante para mim, né? Nós fizemos uma baita de uma revolução na Câmara, assim, não tinha, por exemplo, catraca eletrônica, nós colocamos, não tinha ponto. Nós fomos fazendo algumas modernidades que fez a gente ter fôlego para ser candidato a deputado. O trabalho da Câmara nos alçou a ser candidato a deputado estadual. Então, assim, ser vereador é uma tarefa muito difícil, assim, porque o vereador, eu costumo brincar com meus colegas vereadores aí pelo estado, que é você ser o para-choque da política, né? Porque o vereador é a primeira figura que o cidadão tem de contato, porque ele está no bairro, ele está na comunidade, né? Ele está ali com as lideranças comunitárias no dia a dia. Então, presidir a Câmara foi uma experiência muito, muito importante para a minha trajetória. Eu não quero falar agora da Assembleia, não. Quero falar assim, até porque, como você é presidente de partido, você falar como é que foi a sua experiência como candidato a prefeito. Até para que isso seja interessante, para que a gente possa falar, porque para quem é pré-candidato, depois vai se tornar candidato, a vereador e a prefeito. Como é que foi a sua experiência de candidato a vereador? Você saiu, você já era presidente da Câmara, aí você sai e vira deputado estadual, você vira líder até de governo, vice-líder de governo e tudo mais, aí você chega a disputar a eleição de prefeito. Como é que é isso, até mesmo para quem é pré-candidato, entender como é que é isso, não só vereador, como também candidato a prefeito? Uma eleição completamente diferente de todas as outras, né?
A eleição de vereador, ela é uma eleição que você tem ali dentro dos seus amigos, amigos dos seus amigos, e ali você faz um núcleo. E bobear, dentro dos amigos tem mais Tem candidatos. mais candidatos. Quando você vai para uma eleição de deputado estadual, ela é uma eleição mais suave, né? Você transita melhor, né? O legislativo te dá um pouco mais de suavidade. Na eleição de prefeito foi onde eu senti o tranco. Por quê? Porque ali ia debater a cidade, uma cidade importantíssima como Aracruz, uma cidade em franco desenvolvimento econômico, uma cidade pujante, uma das locomotivas econômicas do estado. E eu muito jovem, né? Eu tinha 28 anos de idade e fui para uma eleição completamente diferente de tudo que eu já vi. Então, aos nossos pré-candidatos aí que nunca foram, né? É uma eleição diferente, porque é uma eleição em que a cidade vive ela. A cidade pega o calor da campanha, né? Por quê? Porque você tem 2, 3 candidatos. Então o debate fica acalorado, o debate fica no dia a dia, né? A campanha de estadual, ela, na minha percepção, ela não entra muito no dia a dia das pessoas. A de prefeito, não. A de prefeito, ela se torna o debate do bar, o debate da igreja, o debate do comércio, o debate da mulher que está fazendo o cabelo, fazendo a unha. Ela entra no dia a dia da cidade. E aí as pessoas, de fato, querem saber assim, quem tem a melhor proposta, quem que pode fazer mais pela nossa cidade, quem que vai cuidar do dia a dia da cidade, porque o prefeito é um grande zelador da cidade, era um grande síndico da cidade. Então existe uma diferença muito grande entre disputar uma eleição do Legislativo e do Executivo. Agora eu volto para a Assembleia, porque depois de disputar uma eleição de prefeito, como você disputou, você volta para a Assembleia e vira presidente da Assembleia. Como é que é ser presidente de um poder, né? Que aí você está representando o poder legislativo do Estado, tem o governador, tem o pessoal no Tribunal de Justiça. Mas o que eu quero saber de você? Como que era administrar a Assembleia e o que você sentiu de positivo e negativo? Qual foi o seu marco positivo, na sua opinião, e o marco negativo, não digo marco negativo, mas aquele momento mais difícil como presidente da Assembleia? Sim, liderar a Assembleia foi com certeza absoluta, e eu sou grato a Deus e aos meus colegas deputados que me fizeram ser presidente por 3 vezes. A maior experiência da minha vida até hoje, né? Disputar uma eleição para senador também foi uma grande experiência, mas ser presidente do segundo poder desse estado, que não é pouca coisa, é uma super experiência. Você lidar com os poderes, trabalhar conflitos, dirimir conflitos e pensando sempre em primeiro lugar na população capixaba. Então, assim, eu tive momentos ali muito tensos. Eu era presidente da Assembleia quando teve a greve da PM, Sim. né? Eu estava na presidência da Assembleia quando foi implantada a Escola Viva. Eu estava na presidência da Assembleia quando teve movimentos complexos, de votações complexas. Covid. Então, assim, né? Presidente da Assembleia na pandemia. Então, assim, mas com a graça de Deus, com a força dos colegas, com a equipe, com os servidores, porque ninguém constrói nada sozinho, nós conseguimos fazer uma gestão bem avaliada, uma gestão transparente. Ganhamos prêmios, implantamos serviços, etc. e tal. Então, assim, eu acho que o ponto positivo foi nós abrirmos a Assembleia para o povo, né? Eu acho que esse foi o maior ponto positivo. E eu acho que o maior ponto de conflito que eu tive lá dentro foi a eleição antecipada da mesa. Eu falo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Eu acho que ali eu avancei um ponto que talvez se eu tivesse como voltar atrás hoje eu não faria. Eu já disse isso em entrevista e não tenho medo de dizer, sou muito transparente e aberto. Eu acho que aquele momento ali foi um momento que eu não sei por que cargos dá, porque tinha que acontecer mesmo, né? Tanto que depois eu virei presidente de novo. Mas é um momento que se eu tivesse oportunidade eu não faria novamente. Eu acho que ali você queria resolver um problema da casa e do governo e de toda a política. Os deputados queriam, né? Os deputados queriam, então assim... Tanto que Câmara faz isso corriqueiramente. Exatamente, mas aquele momento ali eu acredito ter sido um momento um pouco mais conflituoso nesses 3 mandatos de presidente da Assembleia. Aí depois de 3 mandatos de presidente da Assembleia, você pensa ou ser governador no primeiro momento, e você estava fazendo o seu trabalho, discutindo o Estado, e aí depois você vira candidato ao Senado. Me conta a experiência de pré-candidato ao governo e depois, propriamente dito, candidato ao Senado. A experiência de ser pré-candidato ao governo foi única, né? Eu estava rodando bastante, construindo alianças, debatendo, fazendo as construções partidárias, né? Tanto que quando a gente vira pré-candidato ao Senado e candidato ao Senado efetivamente, os partidos que estavam conosco nessa aliança
permanecem, continuam com a gente. Então, assim, ter sido pré-candidato ao governo, eu, assim, embora foi um período curto, mas foi um período em que eu pude debater alguns temas, né? Assim, que a gente estava saindo da pandemia, né? Então, assim, reabertura do comércio foi um debate que nós entramos profundamente, reabertura das unidades escolares, porque existia uma disparidade naquele momento, sem ter nenhum tipo de crítica, naturalmente, em que, às vezes, um pequenino comércio que vendia ali 2, 3 chinelinhos estava fechado e uma grande empresa, que nós não queríamos que fechasse as grandes empresas também, estavam abertas. Então, essa coisa foi muito aprofundada no debate. Eu consegui apresentar algumas propostas, né? Eu brincava que eu dizia assim, não tem sentido um Espírito Santo no Estado do Rio que você vai de Fundão para Santa Teresa, cai o telefone, não pega telefone, né? Eu falava, gente, esse estado nós precisamos comunicar esse estado, nós precisamos fazer né? E tanto que agora nós estamos vendo aí grandes debates aí com as operadoras de telefonia, porque o estado é um estado que tem déficit de linha mesmo telefônica. Então, assim, então algumas propostas ia debatendo e tal, e aí vira o candidato a senador da República, né? Entra efetivamente numa candidatura muito rápida, faltando ali 45 dias, e sou grato a você e a todo o partido que abraçou isso, e saímos aí com 337 mil votos, que não é pouca coisa para um jovem com 35 anos de idade, do interior. Tanto que você estava no limite, né? Você poderia ser candidato porque você tinha 35 anos. É isso, então assim, né, diante de uma senadora da República no mandato, né, com 5 mandatos de deputado federal, e diante de um ex-senador da República por 2 mandatos, que foi quem saiu vitorioso do pleito. Então, assim... se você tivesse pensado antes, talvez teria conseguido... eu acho que me faltou tempo, conhecimento, né? As pessoas, né, não conheciam. Porque, se você tivesse... Você vê que você não tem projeto de poder. Se você tivesse projeto de poder, você assumiria como presidente da Assembleia já utilizando estrutura de Assembleia para virar senador da República. É isso, exatamente, verdade. É verdade. Então, assim, eu nunca tinha feito essa análise. E, na verdade, assim, não tivemos tempo, né, muito jovem, porque a presidência da Assembleia, ela me dava um conhecimento na política, né, mas muito distante da população, né, e eu acho que isso foi o que faltou, assim, para ter tempo mesmo, de fato. Mas estou feliz, estou tranquilo. Agora você preside um partido. Esse partido, o Republicanos, cresceu vertiginosamente também pelo seu trabalho, o trabalho do Roberto, o trabalho nacional que é feito pelo partido. Como é que é agora presidir um partido que tem o governador Tarcísio, que tem a senadora Damares, tem o senador Cleitinho, tem o senador Mourão. A gente tem senadores que têm um peso nacional. E como que é administrar o partido aqui no estado do Espírito Santo? Sim, primeiro dizer da minha alegria de estar presidindo Republicanos, assim. Eu estou dizendo a muitos amigos que eu acho que eu estou no meu melhor momento, mesmo sem mandato, porque eu estou feliz, porque eu continuo na política, fazendo convergências, dialogando, ajudando os amigos. E às vezes você com mandato, você não teria essa capacidade... É isso, de ouvir mais, sabe, de ter paciência, de dialogar mais, e isso é uma coisa que está me fazendo bem, enquanto ser humano e enquanto homem público mesmo. Você está leve ali, né? É isso, né? Então, assim, agora, presidir o Republicanos é uma grande responsabilidade. E presidir depois do que foi construído é maior ainda, porque, assim, quando você entra num lugar com terra arrasada, o que você fizer aparece. O partido não, o partido já vinha numa crescente, né? Nós começamos lá atrás, quando nós entramos, eu, você e Roberto, ainda com Devani, fazendo aquele movimento de abrir mão para o Roberto assumir ali, coisa e tal. Nós éramos em 2 deputados estaduais, eu e você. Você, então, sai para deputado federal, vira o nosso federal, e aí fica eu e Hudson, né, como deputados estaduais. E nós tínhamos um prefeito, que era o Arnóbio de Pinheiros, quando era PRB, né? Quando vem a eleição de 2020, o partido dá um salto. O partido vai para 83 vereadores, ou seja, ele cresce de 3 para 83, e ele sai de um prefeito para 10 e sai de 0 vice para 7. E ele passa a ter você como federal, 2 estaduais. Quando vem a eleição de 2022, o partido dá um salto, ele vai para 4 estaduais e 2 federais, né? E agora conta com o 5º estadual, que é o deputado Muribeca, que, né, vem para dentro do partido.
Então, você manter essa estrutura não é uma coisa fácil, né? Mas, assim, eu acredito que pelo trabalho que nós estamos fazendo, todos nós juntos, nós vamos conseguir crescer o número de vereadores, essa é a meta, né, que a Nacional nos coloca, em crescer em 10% o número de vereadores, ou seja, a gente tentar fazer aí 90, 91, e manter aí as 10 prefeituras, manter 10%, 8, 10 prefeituras do estado das 78. Então, eu acho que é uma meta exequível, né? Com muito trabalho, nós estamos organizados nos 78 municípios, temos aí hoje 28 pré-candidaturas que podem subir um pouquinho ou abaixar mediante as composições, naturalmente. Temos chapas de vereadores em mais de 60 cidades, então acredito que o trabalho vai render bons frutos. O seu sonho para Aracruz e seu sonho para o estado do Espírito Santo. Apesar de você estar em todo o estado, você tem um carinho em Aracruz. Claro. Você continua com residência em Aracruz, então qual é o seu sonho para Aracruz e o sonho para o estado do Espírito Santo? Amaro, assim, a gente sempre sonha em que o lugar que a gente vive, que a gente mora e que a gente ama, eu ainda não sou pai, mas serei, você já é que a gente quer criar os filhos, os netos, é que seja um lugar cada vez melhor, com melhor qualidade de vida, que faça um atendimento melhor à população, nas áreas específicas, né? E a política é a ferramenta, das mais poderosas ferramentas de transformar, mudar e melhorar a vida das pessoas, sobretudo dos mais humildes, dos mais pobres. Então, o que eu espero, tanto para Aracruz como para o Estado, é que seja pujante, que gere emprego, que gere renda, que olhe para o mais humilde, que tenha uma saúde de qualidade, que tenha uma educação de qualidade, sabe? Que a gente possa ter os municípios, e aí né, tem Aracruz, mas tem os outros demais 77, e ver o Espírito Santo cada vez melhor, sabe? Sendo referência nacional, sendo um Estado organizado e prestando um serviço de ótima qualidade para os capixabas. Qual é o seu projeto político? Não para 24, porque seu projeto político em 24 é conduzir bem o partido. Mas em 2026, qual é o seu desejo para 26, para 30? O que você pensa? Porque você é um player importante da política, que deu sua contribuição no parlamento e pode dar muito no parlamento, como também pode dar no executivo. O que você pensa? Eu estou muito focado nessas eleições em fazer o partido crescer, né? Eu acho que, mediante ao tamanho que o partido crescer, as diretrizes para 26 serão traçadas. Mas eu estou num partido também que tem grandes players, né? Nós temos grandes nomes, né? E um está aqui na minha frente, mas nós temos o prefeito de Vitória, nós temos muitos players. Eu quero ser um soldado do partido em 2026. Sim, eu estou fazendo uma construção olhando o todo, de verdade. Não tem um presidente de partido no município, não tem uma liderança que foi lançada que diz assim, ó, Eric me deu o partido e me pediu voto para isso, ou Eric fez o diretório aqui e pediu para amarrar isso para 26. Não, por quê? Porque eu acredito na força da coletividade. Então, se o partido entender que eu preciso jogar em determinada posição, eu estarei de pé e à ordem. Se o partido entender que a minha posição é continuar na presidência do partido, continuar organizando, eu também topo. Então, assim, eu estou muito leve, estou muito tranquilo para jogar sendo candidato, para jogar não sendo candidato. Estou falando isso com desprendimento, sem vaidade e falando do fundo do coração. Porque eu acredito num projeto coletivo e os republicanos ficando forte, todos ficam fortes. Então, assim, na hora certa, a executiva definindo, com o presidente nacional, com vocês, deputados federais, com os estaduais, se entenderem que eu devo disputar alguma posição, eu estou à disposição. Se entenderem que eu preciso continuar organizando, estou à disposição. Claro, amo política, amo pedir voto, ter mandato é super bacana, que você pode ter entrega efetiva, mas eu acho que assim, esse momento de resignificação, de crescimento mesmo e de maturidade, está me dando a oportunidade de entender que ir atrás de mandato a tudo, a qualquer coisa que eu ofereço, já talvez não me faça mais o que eu fiz há 5, a 6, a 8 anos atrás. Então, assim, eu estou muito tranquilo e à disposição do partido em 26. Você falou sobre política, né? Que é a forma da gente conseguir ajudar e melhorar a vida das pessoas. Agora, me fala como é que um projeto ou uma condução sua na Assembleia ou emenda muda a vida das pessoas? Olha, eu vou dizer assim para você, deixa eu lembrar aqui, por exemplo, projeto, por exemplo, da Escola em Tempo Integral. Assim, eu não tenho dúvida, é um projeto que continuou, trocou o nome, mas continua. Quantas vidas de crianças foram mudadas com um projeto desse? Muitas vidas.
um projeto de cadastrar agressores de mulheres que foram vítimas de violência familiar e doméstica, quantas mulheres foram cansadas por isso. Projetos, por exemplo, de redução de alíquota de ICMS, que geraram empregos, né? Então, assim, a Assembleia passa tudo, né? Não só o orçamento, né, que passa todo, ou seja, qualquer política pública implementada no Espírito Santo passa efetivamente pela mão dos deputados estaduais, porque votam o orçamento. Então, se chega um asfalto, se chega uma ambulância, se chega um maquinário para o agricultor, um curso de qualificação e capacitação, qualquer ação tem o dedo, as mãos e a energia da Assembleia. Mas muitos projetos ali foram feitos que, com certeza absoluta, impactaram positivamente a vida do capixaba. Eric Musso, meu amigo, presidente do Republicanos, foi presidente da Assembleia e é um brilhante político que muito em breve ou será senador ou será governador. Que isso. Né? Porque eu sempre falei que assim, o meu sonho é ser governador. O sonho começa a ficar um pouco distante, porque você começa a ver também outros players importantes que têm o mesmo ideal que a gente. Então, assim, eu desejo todo sucesso para você, Eu Eric. te agradeço muito. Nós Obrigado. somos parceiros já de longa data. Obrigado, de coração. E vamos continuar sendo parceiros. E eu gostaria de trazer você aqui no Papo 10 para que você pudesse também falar desse trabalho que está sendo executado. E eu fico muito feliz de ser seu amigo, seu parceiro e ser filiado ao partido na qual você é presidente. Eu que agradeço. Agradeço muito mesmo de coração. Obrigado pelo Papo 10. Estamos juntos. Porque você sempre, nesses podcasts, é apertado com É verdade. Lula, Bolsonaro, Aqui ficou direita, muito bom. esquerda, Obrigado. Obrigado a você, Eric. Ó, esse foi o nosso Papo 10, na qual a gente recebe parceiros, amigos, lideranças que ajudam a tocar o nosso mandato de deputado federal em prol do desenvolvimento sócio e econômico do Estado do Espírito Santo. Até a próxima. Deus abençoe. Papo 10. Papo 10. Papo 10.